Então, caso C1 eu posso fazer... Quer dizer, se o campo for de classe 1... eu posso fazer pelo método, mesmo que faz... ou C2, vamos dizer, não importa, se é infinito até, não, mesmo que faz em R2, em R3, dá para fazer. Naquela maneira que eu faço o teorema de Stokes e tal. Aí tem isso, né? Vamos dizer, qualquer demonstração que faça o caso ser infinito. Então agora eu tenho um campo, tenho uma forma que tem uma parte sem infinito, né, que é o campo f de x0 mais f' de x0, x menos x0, e tem aquele restinho. Então, essa primeira parte tem exatamente a derivada que eu quero. Então, eu só tenho que mostrar que a derivada do outro é zero, que é uma estimativa. Mas aí, no caso da demonstração entre aspas, experimental, né, do teorema de Gauss, que seria o caso de convergência. Estava até escrito assim no Curran, que acho que é um motivo pelo qual ele não gosta muito de fazer isso, que ele coloca que você primeiro precisa depois mostrar que qualquer superfície razoável pode ser descrita como uma... Aí ele fala, você pode fazer isso, mas é tão complicado que ele acaba preferindo fazer integrais iteradas. Né? Uhum. Mas, então, para eu poder justificar então essa parte B, eu teria que fazer essa coisa intermediária, mostrar que qualquer superfície razoável... Não. Eu realmente, hoje, eu convivo com o seguinte, né? Você pode pensar uma superfície como uma coisa parametrizada, né, como curva. Você pensa a curva como uma trajetória, né, como um movimento, ou você pensa a curva como um objeto geométrico. Inclusive, vamos dizer, vou escrever aqui. Eu acho que está gravando. Está gravando ali. Agora tem que estar sempre... hoje é dia 28, né? Então, vamos dizer, quando você pensa uma curva, é uma coisa assim, que hoje estou levando umas prensas no CVGA, meus colegas, né? E talvez você tenha que gastar um tempo com as coisas simples. Então, uma das coisas simples, que é básica, é você pensar que uma curva pode ser tanto um movimento como um objeto, né? Então, quando o movimento ele é dado por uma parametrização, quer dizer, aqui você tem uma C de AB em algum lugar. O objeto é o conjunto dos x pertencentes a x tais que alguma coisa. Repara que os dois têm muito valor, porque se eu quiser desenhar uma curva, eu vou dando valores aqui a esse cara e eu desenho. Mas se eu quiser testar se um ponto pertence à curva, eu venho aqui e testo. Entendeu? Então tem, vamos dizer, essa dualidade existe, né? Por outro lado, aqui, isso aqui é muito bom para lidar com autointerseções. Quer dizer, quando eu demonstro, tipo, o teorema fundamental da álgebra, né, o que eu faço, basicamente? Eu faço homotopias. Então, eu pego um círculo percorrido aqui N vezes e faço uma homotopia com alguma coisa assim. Os dois são curvas com autointerseções e a superfície que eu construo aqui no meio para passar de um para outro não se enquadra na definição de variedade, a menos que eu, vamos dizer, a menos que eu coloque
mais, vamos dizer, 2 parâmetros, talvez, né? Um primeiro para, vamos dizer, tirar as autointerseções dessas curvas aqui, né? Então, essa curva com autointerseções, ela faz alguma coisa assim. E depois, quando eu mover uma superfície na outra, talvez também precise botar o outro parâmetro, incluir. Então, vamos dizer, essa minha superfície, em vez de ter dimensão 2, talvez ela precise ter dimensão 4, para eu poder enquadrar ela na definição de variedade. Nunca fiz isso, mas aparentemente seria uma solução. Mas não é tão bonitinho quanto fazer assim. Então, para mim, eu lido com as duas. Ao mesmo tempo, quando a gente vai trabalhar com a integração em variedades, eu acho que também tem duas coisas. Quer dizer, você tem já naturalmente o seu espaço ambiente não é o RN, é uma variedade. Claro que você pode ficar olhando dentro dessa variedade as subvariedades de dimensão menor e trabalhar com elas como objetos. Você vai ter o mesmo problema a homotopia é uma ideia muito operacionalmente muito boa, né? Não sei, não vale muito a pena abrir mão dela. Então, é um certo... vamos dizer, tem uma hora que você, vamos dizer, você tem na cabeça o teorema de Stokes para cadeias e o teorema de Stokes para variedades. Eles estão os dois ali, eles são essencialmente o mesmo teorema, mas que pode ser usado em circunstâncias diferentes. Então, eles vão conviver. Eu acho que a gente tem que ter... Até eu acho que como eu estava pensando em falar do teorema de invariância do domínio, eu acho que eu vou, de certa maneira, passar por isso. Queria só dar uma revisada, talvez mais em homenagem aos telespectadores do YouTube que perderam a aula passada, que a gente não filmou, a gente, quer dizer, eu, né, não filmei, mas, vamos dizer, um certo resumo, vamos dizer assim, né, que pega as duas, na verdade, né? Quer dizer, a primeira coisa é que você tem, vamos dizer, o integrando tem a ver com determinante. Porque o determinante é o que mede as coisas. Então, toda vez que eu faço, vamos dizer, integrar f, significa que eu passo a medir, né, princípio assim, se eu tenho um bloco, né, aqui a medida de B tem a ver com determinante de alguma coisa. Quando eu introduzo uma f, a medida de B, a integral, vou botar assim mesmo, a medida de B passa a ser, no nível infinitesimal, f de x vezes o determinante de alguma coisa. Então, primeira coisa. Aí quando você passa por uma superfície, né, você parte, pensa ela parametrizada, você parte aqui em pedaços. Eu consegui a proeza de, da capa do meu livro, fazer um desenho assim, e que o número de linhas aqui não bate com o número de linhas aqui. É uma coisa...
Então, vamos dizer, você tem uma coisa assim, aqui a maneira o que você pode fazer para medir é dizer, bom, eu tenho uma parametrização e aí eu posso pegar esses caras aqui, né? Quer dizer, então, aqui a ideia é mais ou menos isso assim, né? Vamos dizer, eu tenho o ponto X, vou chamar de T aqui, né? E aqui eu tenho, vou pegar ele aqui para ser o ponto certo, né? O T aqui eu tenho φ de T, né? E aí eu tenho aqui esses dois caras que são dt1 é 1, dt2 é 2, e aí eles viram dt1 filhinha de t é 1, dt2 filhinha de t é 2. Então, esse cara aqui, né, ele já tem uma relação entre a área dele e a área desse cara daqui, que é um coeficiente de esticamento. Aqui eu teria que fazer um f de x, vamos dizer, aqui o que eu teria que fazer para medir as coisas, né? Quer dizer, eu preciso, no espaço tangente, vamos chamar isso aqui de m, aqui está o x, né? No tx, m, né? No espaço, no plano tangente aqui, eu preciso ter uma forma ômega de x, no caso uma forma bilinear que me meça coisas, né? Que é exatamente esse cara daqui, né? Quer dizer, o que eu faço quando eu vou medir aqui é dizer, bom, se eu tenho um bloco, porque isso aqui é local, né? Eu tenho aqui um ponto x, então em vez de eu medir aqui pertinho de x pelo determinante das coisinhas, acho que vou fazer bidimensional, né? Tenho aqui o x, em vez de medir aqui pelo determinante desse cara, eu vou fazer f de x vezes o determinante. Mas f de x vezes o determinante é uma forma, né? Quer dizer, f de x vezes o det é uma forma ômega de x. Quer dizer, isso aqui é uma forma bilinear alternada, que eu estou modificando localmente, multiplicando por uma função, e isso é uma forma bilinear alternada que eu dou em cada ponto. Bom, então, voltando aqui, quando eu estou integrando aqui, eu estou dando uma forma bilinear em cada ponto, e aí eu vou pegar cada bloquinho, vou pegar os vetorizinhos infinitesimais, vou medir por essa forma e vou somar tudo. Então aqui eu teria que fazer uma coisa assim. Em cada ponto, eu vou ter um par de vetorizinhos infinitesimais, e se eu tiver uma forma que em cada ponto me mede isso, então eu posso, vamos dizer, fazer aqui o ômega de φ de t, o x, aplicado nesses dois caras aqui. Então o dt1 e o dt2 são escalares saem, e aqui eu tenho filhinha de t é 1, filhinha de t é 2. Aqui é a derivada parcial em relação a t1, aqui é a derivada parcial em relação a t2. Então isso é o meu integrando natural. Então, posso dizer assim, o integrando, que é a parte mais complicada, digamos que eu entendi, é isso. Agora, para calcular as integrais, eu preciso das parametrizações. Então aqui eu tenho essa escolha, que é pensar uma variedade, um objeto geométrico de dimensão k, como uma coisa parametrizada. A vantagem é simples. Não preciso saber nada. Se eu ficar em RM, eu não preciso nem pensar em variedade
espaço tangente, nada, porque quando eu parametrizo, né, cada ponto já gera aqui o espaço tangente das caras. Se degenerar, degenerou, vai dar zero, vai influir. Ou então eu digo, não, eu quero pensar o objeto de variedade e fazer uma integral sobre ele. Aí eu preciso da definição de variedade, que, vamos dizer, exige, de certa forma, colar parametrizações. E aí, na verdade, o que eu vou fazer é que cada parametrização, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui não é a grande vantagem de você fazer paramétrico, isso não precisa ter inversa contínua, não precisa nada, você pode fazer qualquer coisa aqui. Então, quando for a variedade, eu exijo que esse negócio aqui seja bonitinho, classe C1, inversa contínua, tem que colar direito de todo mundo. E aí, ainda tem um problema, a definição de variedade, né? Eu colo, quer dizer, eu tenho um pedaço aqui, outro pedaço aqui, cada uma parametrização. Então, eu vou ter, vamos ver, que eu bote uma coisa assim, né? Eu vou ter interseções aqui, aí eu tenho que lidar com isso. Aí entra uma partição da unidade para justamente dizer, não, onde não tem interseção é isso aqui mesmo, onde tem interseção eu vou usar um pedacinho desse, um pedacinho desse, um pedacinho desse, e aí na hora de integrar eu somar. Então é um maquinário mais pesado analiticamente, mas é isso. Porque a alternativa seria dizer, bom, eu tenho uma variedade e ela é triangulável. Então ela pode ser dividida em pedacinhos assim, substitua aqui os blocos que são... Para calcular integral, o bloco é muito melhor que o simplex. Já vou perder, você tem que ir lá para os simplexos, e aí definir a integral de cada simplexo, somar tudo, aí tem um problema que eu não é simples, não sei fazer isso, não sei se dá para fazer de maneira simples, que é mostrar que isso independe da triangulação. Bom, primeiro você tem que mostrar que existe a triangulação, um teorema difícil, né? E depois que esse negócio vai independer da triangulação. Então, partição da unidade também é difícil, mas é mais fácil. Então isso é por onde a gente caminha, né? Mas vamos dizer, voltando aqui no nosso resumo, antes disso, tem isso aqui, então vamos dizer assim, a gente passa para a generalização é que na verdade o integrando é uma forma diferencial, embora é diferencial porque ela se aplica sobre os diferenciais, assim. Ela não precisa ser diferenciada para ser integrada. O caso básico, né, é que se B é um bloco em Rn, vamos dizer assim, vou pensar assim primeiro, B é um n-1 bloco em Rn. Então eu sei fazer a integral de um campo de vetores sobre ele, quer dizer, o campo de vetores, assim, f de Rn em Rn, esse cara daqui define uma n-1 forma, né? Ômega f de x
é igual a determinante de f de x, ou escrevendo mais explicitamente, ômega f de x em V1 Vn menos 1 é igual a determinante de f de x V1 Vn menos 1. Claro que o exemplo que a gente tem é f de x, vou botar aqui V1, V2, então a gente conhece isso como f de x escalar V1 vetorial V2. Que é isso aqui. Como ele aparece para a gente fisicamente, porque a gente, vamos dizer, as coisas que os pais da gente ensinam para a gente quando criança determinam muito a nossa vida. A religião, então, vamos dizer, a gente foi educado na religião dos vetores, então a gente tende a pensar uma coisa que é uma forma bibliar alternada como uma coisa feita com vetores. Possivelmente, no futuro, os vetores vão ser uma coisa que vai continuar tendo o seu espaço, mas aqui são formas lineares alternadas. Então, essa é a generalização disso aqui. Isso também né, vamos dizer, pode ser visto como um produto em RN. Bom, de qualquer maneira, aí a gente tem aqui, né? A gente tem um teorema básico aqui, né? Que aqui a gente tem se você pensar o B, vamos pensar assim, vou voltar para um bloco em Rn, e a gente tem o bordo e a gente entende que você está em Rn, cada uma das dimensões me dá duas faces, então tem 2 vezes n faces, isso é o bordo, e essas faces tem uma, quer dizer, aqui essa integral, claro que isso depende da orientação aqui, se eu trocar a ordem desses caras, então na hora que eu vou fazer a integral sobre uma face, vai ter um sinal, se você tiver quer dizer, na verdade, né, eu vou pegar, eu estou em Rn, aí eu tenho meu bloco aqui, né, e eu tenho, vamos dizer, a face, eu olho para a face como um objeto aqui embaixo. Ela está, na verdade, ela é parametrizada, né, porque aqui eu tenho a face com a coordenada, vamos dizer, a enésima coordenada a 0 e com a enésima coordenada a 1. Então, eu tenho as duas faces aqui e cada uma eu posso escolher um sinal e aí nós temos vamos dizer, nós temos um teorema da divergência que é muito simples nesse caso, né? Que nos diz que se eu, vamos dizer, com as definições direitinho, se eu fizer a integral dessa forma f no bordo de B, da ômega f no bordo de B, isso vai ser igual a integral sobre B, e aí eu posso pensar, sobre B é a integral do cara que vai ser a divergência de f. Posso demonstrar isso
Nesse caso, realmente, é uma coisa mega simples, usando a integral iterada em cada variável. E se você vê que se você quiser essa fórmula assim, você vai ganhar a orientação do bordo. Quer dizer, cada face, certo? O bordo de B é uma união, uma soma, né, das diversas faces. Então isso já nos aponta para a ideia de cadeia. E mesmo que você pense, não só vou trabalhar com bloquinho, mas o bordo do bloco, quando é um quadrado, você ainda pode dizer, não, até aqui, é uma curva fechada e tal. Mas se for um cubo, você já vai ter que abrir ele ali e tal, fica parece até esquisito. Então, a ideia é de você pensar objetos k-dimensionais, que são somas de bloquinhos ou de bloquinhos parametrizados, está nascendo aí. A ideia então, você pensar o bordo de B, quer dizer, o bordo de B é um somatório de I igual a 1 até N, do somatório do J igual a 0 até 1, das faces B e J. Eu podia dizer que era a união disso, né? Alguma coisa que eu vou definir como uma soma, e eu vou aproveitar e botar um sinal aqui, menos 1 elevado a alguma coisa, que vai ser, quer dizer, o I mais J aqui, vai me dizer que se eu fizer, na hora que eu fizer essa conta, né, eu vou ter a integral de f aqui, menos a integral de f, mais ou menos, sei lá, aqui quando eu vou fazer a integral do bordo, aparecem esses caras com sinais. Aí eu digo, poxa, aqui eu tenho uma coisa calculada esteja parametrizando porque em t igual a 0 e t igual a 1. Então, se esse aqui tiver sinal positivo e esse sinal negativo, eu faço a integral da derivada parcial em relação a esse t de 0 a 1. E eu tinha aqui as outras variáveis que estavam integrando aqui, então eu faço uma integral com n menos 1 variáveis, uma integral com n variáveis no bloco. Então, cada par de faces me produz uma integral no bloco, somando tudo isso aqui. Vamos dizer, a demonstração mais simples, uma vez que você sabe, alterado e tal, né? E dá, tem um fundamental de cálculo que dá isso. É claro que isso empurra para você para dizer, bom, então para esse teorema funcionar, eu preciso que eu preciso das derivadas parciais, e cada uma delas eu tenho que poder integrar aqui. Imediatamente isso cria a lenda de Cauchy-Riemann. Então eu tenho uma função diferenciada no sistema complexo, ela tem derivadas parciais aqui, mas eu não sei se cada uma delas é integrada. Embora a soma seja. Quer dizer, então é uma situação assim, você diz, poxa, eu preciso integrar isso aqui é 0, portanto tem integral, mas para provar o teorema eu preciso integrar em cada pedaço. Mas temos esse teorema daqui, que a gente pode dizer, bom, esse está resolvido. E aí o passo além é dizer, poxa, mas esse negócio aqui ficou uma diferença em relação à dimensão 1. Tinha demonstração simplesinha e tal. Então, aí a gente diz, espera aí, não, é porque eu estou, isso aqui é um resultado experimental, talvez. A
em anos de física, né, isso aqui pode ser entendido como uma densidade de fluxo. Ou vamos dizer assim, generalizando a ideia de que quando eu derivo aqui em x, eu pego aqui um alfa, um beta, faço f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa. E aí a ideia, aqui eu tenho um x, eu tenho aqui um bloco B, isso daqui vira a integral sobre o bordo de B de f dividido pelo volume de B. Então aqui eu estou pensando a minha f como uma zero forma, a integral dela no bordo, que é o valor dela aqui menos o valor aqui, e estou dividindo pelo volume do bloco unidimensional. Então isso daqui generaliza isso. E passar o limite, quando alfa beta tende a x, né, isso aqui vai me dar f' de x. Se eu passar o limite aqui, quando B tende a x, isso deve me dar a divergência de f em x. Então a gente está fazendo é inverter, em vez de dizer temos esse teorema e ele me garante que se esse cara daqui for contínuo, então eu passo esse limite e vai me dar, esse limite aqui vai me dar isso, porque eu escrevo isso daqui assim, beleza. De certa forma, a surpresa é dizer, não, eu vou usar isso como definição, e usando isso como definição, eu posso colocar esse teorema aqui igualzinho ao teorema fundamental do cálculo. Mas eu não quero sair sem nada disso. Só fazer a mesma coisa. Então tem uma coisa que para fazer essa definição funcionar e o teorema fundamental do cálculo funcionar, eu não preciso que essa coisa seja C1. Eu não preciso que aqui eu estou, olha para isso, poxa, agora vou passar o limite para dar a divergência de f, né, que eu vou fazer 1 sobre mi de B, integral sobre B. Isso aqui convergir quando B tende a x pela divergência de f em x, eu preciso da continuidade aqui. Então, o que eu vou ganhar aqui é, primeiro, tudo bem, isso vai funcionar, mas essa divergência definida, soma das derivadas parciais, não precisa nem existir esse negócio aqui existir. E segundo, se eu tomar cuidado com isso aqui, então ter cuidado de dizer, olha, o B não pode tender para x de qualquer maneira, ele tem que tender meio redondinho, né? Não pode a área do bordo vezes o diâmetro ficar muito maior que o volume. Basicamente porque na hora que eu faço a conta que eu faço, eu preciso, então aqui, quer dizer, como é a inject, então eu faço, uso isso como definição, uso esse teorema para fazer, olha, no caso em que a f seja diferenciável, eu escrevo f de, vou pensar assim, ponto x0, f de x é f de x0, mais f' de x0, x vezes x0, e mais um certo aqui,
escrever assim, epsilon de x, e esse cara aqui tendendo a zero, que é um campo de vetores. Agora, esse aqui, isso é infinito. Então, esse aqui é um campo onde está valendo, isso aqui eu sei fazer esse limite e tal. E esse daqui, na hora de eu passar o limite, né, eu vou fazer a integral do bordo de B desse epsilon de x menos x0, assim, dx, assim. Então, eu sei que isso é majorado pelo máximo, pelo supremo do... Qualquer coisa que majore o módulo disso aqui, vezes a área do bordo. E a área do bordo tem uma relação, no caso do bordo, com o volume muito forte. Quer dizer, aqui eu vou ter... minha ideia é mostrar que isso tende a zero, né? Porque isso aqui vai ficar menor ou igual. Bom, aqui eu posso pegar o m sendo o suco disso aqui, o x menos x0, então aqui eu posso até inclusive pensar assim, ó, o x0 está aqui, o meu b pode estar aqui. O que me importa, né, é que o x menos x0 não pode ficar, ele vai aparecer como o quê? Quer dizer, aqui, vamos ver, eu posso botar o x menos x0 é um delta, que é o diâmetro da união desse bloco com esse cara daqui. Então eu tenho M, delta, aí eu tenho a área do bordo de B, medida do bordo de B, e aí eu vou botar aqui um segundo. Bom, e isso aqui é menor do que 2 vezes n vezes o produto dos n-1 maiores lados. Isso aqui é menor ou igual que n delta 2n, vamos pensar assim, vamos pensar que o menor lado é L1 e o maior é L. Então aqui eu tenho L2, Ln. E aqui eu tenho L1, Ln. Então eu preciso que esse 2N está sob controle, aqui eu corto todo mundo, esse aqui está sob controle, esse delta daqui, que é o... Quer dizer, esse M aqui é o epsilon. Esse M é epsilon. Esse M é algo que majora esse epsilon. Então esse M aqui tende a zero. Então eu estou na situação, esse daqui está sob controle, esse aqui tende a zero, esses caras aqui todos cortaram com esses aqui, sobrou esse aqui. Então esse é o diâmetro aqui, e esse daqui é o menor, sobrou o menor lado. Então o diâmetro dividido pelo menor lado tem que ficar limitado. Mas está claro, né? Uma vez, tem um cara que trabalhou alguma coisa sobre isso, eu acho que é W, não tenho certeza, acho que é um belga. Mas eu vi alguma coisa dele que ele explicita melhor isso, né? Porque ele diz exatamente que é o diâmetro vezes a área do bordo dividido pelo volume é que tem que ficar limitado. E quando penso no diâmetro, eu não sei fazer isso, mas quando eu me dei conta que eu não preciso, o bloco aqui não precisa conter o x0, mas ele não pode ficar pequenininho longe do x0. Vamos ver, quando ele vai ficando pequenininho, tem que ficar mais perto aqui. Bom, então com isso,
dizer, a gente ganha, primeiro, que a gente tem uma definição de divergência que não depende da diferenciabilidade. Segundo, a diferenciabilidade implica uma divergência. Então, isso é um tabu aqui. Tá? A diferenciabilidade tem que implicar na existência da divergência. Por isso eu faço essa pirueta. Porque o problema é o seguinte, se eu não colocar essa condição, ok? Aí a diferenciabilidade não basta, eu vou ter que pedir o C1. Ao fazer isso, eu me livro do C1. Essa ideia do bloco, o volume do bloco tender a zero, mantendo o gordinho, remonta ao Vitali. Tá, nas coberturas de Vitali, você tem essa condição aparecendo, que é justamente, né, vamos dizer, aqui tem o teorema de Radon-Nikodym. No fundo, quando você faz um curso de teoria de medida, você aprende o teorema de Radon-Nikodym. Mas você não tem nenhum exemplo relevante, né? Porque você tem que ter uma medida e derivar em relação a outra medida. Olha, você tem, de certa forma, aqui uma medida que é medir o bloco pela integral no bordo. E tem que ver os detalhes se ela satisfaz tudo. Mas basicamente é isso. A integral no bordo está medindo o bloco de outra maneira. Então a divergência é a derivada de Radon-Nikodym dessa medida em relação à medida de Lebesgue. E ela, quando é diferenciável, é divergência tudo. Mas, bom, já não precisa do C1, e na verdade, né, está claro aqui, né, que as integrais envolvidas são integrais volumétricas de dimensão n e, vamos dizer, de área de dimensão n-1. Então, qualquer coisa que você esteja integrando, se você mudar um conjunto de medida n-1 dimensional nula, não precisa definir o que é medida n-1 dimensional para saber que se você pegar se você está integrando superfície, se você tiver uma curva, mudar o seu integrando numa curva, as superfícies não vão perceber, as integrais de superfície não vão mudar. Então, a continuidade aqui é outra coisa. As próprias formas, né, elas de certa forma têm uma equivalência, porque o problema é que, como essa coisa fica tudo na topologia diferencial, todas as formas são infinitas e tal, essa questão nunca é discutida, mas na formulação das LPs, você está fazendo isso, está usando esse teorema aqui. E aí você fica com aquela coisa que tem que ser C2, e aí inventa o seu colégio, então, para remendar, mas talvez se você pensar aqui no começo, boa parte desse remendo nem seja tão necessária. Isso quer dizer, ideia de fundo aqui. É isso. Você tem um campo, se você mudar, integrar a superfície de um campo, se você mudar ele num ponto, numa curva, na verdade, ele não mudou, ninguém notou que ele mudou. É como, sei lá, você tem uma figura lá, tá, ela mexe no pixel, as pessoas olham e não tem nada. E mais, a coisa ainda está clara, né, que se o cara tiver integral nula no bordo dos blocos, a divergência dele é zero. E aí, está na cara que
E você sabe que todo o campo central é conservativo. Mesmo, vamos dizer, que ele não seja diferenciável, porque você integra diretamente, vamos dizer, se ele for contínuo, é o campo central contínuo, você integra ele, aqui você integra aqui e define o potencial aqui. E como, vamos dizer, ele central significa aqui também essa simetria. Central. Então integrou aqui, vai dar a mesma coisa, mas tem um potencial que vai estar associado às esferas e o gradiente desse cara é o seu campo. Então você tem um campo que é gradiente, é contínuo, não tem derivada em nenhum ponto, se você quiser. Isso significa que se você for calcular o rotacional desse cara, você vai fazer a integral do bordo, e embora ele não tenha derivada, a integral dele do bordo é zero, porque ele é gradiente alguém. Então, o rotacional dele é zero. Então você ainda tem isso, você tem campos que não tem derivada em nenhum ponto, mas que tem derivada exterior em todos os pontos. Tá? E aí dá para, pensando assim, você pode construir exemplos. Eu uma vez acho que eu construí exemplos de K-formas para qualquer K. Que são contínuas, mas não são diferenciáveis. E que tem derivada exterior em todos os pontos. Aliás, eu estava pensando, o Leo Weierstrass deu essa sacada de polinômios. Mas polinômios são um luxo. Realmente, assim, para nós é mais legal, né, você pegar uma coisinha assim e aproximar por convolução as funções. E aí você produz coisas sem infinito e que vão aproximar até a késima derivada, se você secar. Isso é muito útil, porque, vamos dizer, a gente vai fazer o teorema de invariância do domínio. A gente vai fazer C1, C2. Mas aí você pega uma coisa contínua, invariância do domínio. Enfim, mas o Brouwer, por exemplo, você faz o teorema do Brouwer. Fez ele C1, sem infinito, não importa. Você pega uma coisa contínua, você aproxima para uma coisa sem infinito. É uma coisa esperta de estender a função. E aí eles vão, então, tem uma sequência convergindo uniformemente, um ponto fixo, aí você usa o coroinha de compacidade, sequência, não sei o que, ele demonstra que dá para ser zero. Uma coisa que, quer dizer, tem um caminho para a topologia algébrica que você pode fazer coisas sem infinito e depois passar por aproximação a casos de zero. Bom, então temos isso, aí não sei se melhorou aqui a coisa. Então a ideia é que nós temos esse teorema. Vamos dizer, aqui na verdade, né, a gente vai ter vai ter agora definição de divergência, vou repetir e o teorema da divergência.
Então aqui o teorema da divergência, no nosso caso, quer dizer, eu vou pensar, vou escrever aqui, B, mini bloco, em Rn, F de Rn, aqui que eu preciso de F. Né? Primeiro eu preciso que a integral sobre C de F definida para todo n-1, vou botar assim, C de R. Basicamente eu preciso o seguinte, eu preciso que esse meu campo tenha integral de superfície, uma superfície qualquer. No caso aqui eu só vou fazer integral em bloquinhos, na verdade em bloquinhos, inclusive em posições só paralelas aos planos coordenados. Então eu até poderia limitar essa coisa. Tá? Então aqui vamos dizer, n-1 bloco é alguma coisa paralela a um dos n-1 cada um dos n blocos, n subespaços coordenados. Preciso que isso funcione. A segunda coisa é que F deve ser contínuo em B. O que é o contínuo em B? O contínuo é que se eu tiver coisas próximas, as integrais são próximas. Na verdade, eu só preciso que seja contínuo nos bordos. Mas, vamos dizer assim, eu poderia, na verdade, o que eu deveria dizer? Que se C1, vamos dizer assim, C0, n-1 bloco em B. Então, para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que... Eu cheguei a conclusão, talvez a maneira mais simples de dizer a proximidade é dizer que as extremidades são próximas, entendeu? Vamos dizer, então, vamos dizer, tal que V menos V0 menor que delta para todo V vértice de C e para todo V0 vértice de C0 implica integral sobre C de F menos integral sobre C0 de F menor que epsilon. É uma definição de continuidade. Quer dizer, eu estou pensando que F associa a cada bloco um número. E estou definindo uma topologia, uma métrica, na verdade, no conjunto dos blocos, dada pelo máximo da distância entre os vértices correspondentes. Na verdade, tudo bem. Na verdade, aqui essa métrica funciona para qualquer bloco mesmo inclinado e tal. Tá bom. Então, isso que eu preciso. Então, eu preciso disso daqui. E terceiro, claro, terceiro, divergência de F existe no interior.
E quarto, a integral sobre B da divergência de F existe. Uma coisa integrada. E aí, com isso daqui, eu concluo que a integral de F sobre bordo de B é igual à integral sobre B da divergência de F. Tem um comentário integral de Lebesgue que o teorema do... Eu acho que, se não me engano, esse teorema é do Lebesgue. Vamos dizer, não na... Vamos ver, eu estou traduzindo o teorema do Lebesgue agora para cá. Acho que não usava essa definição de tendência, não podia dar essa formulação assim. Mas, porque a gente tem um problema aqui, né? Você tem que supor que esse cara é integrado. E eu vou precisar supor que realmente a divergência existe em todos os pontos. Mas, supondo que a divergência existe em todos os pontos e é limitada, eu consigo aquela habilidade de Lebesgue nisso aqui. Porque, basicamente, é o seguinte, eu tenho a F e tenho a derivada que está F, aqui está F'. Então eu pego as diferentes partições do meu bloco em blocos semelhantes a ele, eu divido N subblocos de N ao quadrado, K elevado a N subblocos, todos semelhantes. E aí, em cada subbloco, a integral aqui assim pode ser substituída pela divergência do valor médio vezes o bloco aqui. Ora, essa divergência, para cada discretização dessa, como se eu dissesse, olha, eu vou substituir essa função aqui pela derivada vezes esse negócio aqui. Significa que aqui, em cada ponto, eu estou substituindo a derivada pela derivada constante igual ao valor médio ali. Isso vai envolver, vai tirar do meu jogo todos os bordos de todos esses blocos. Mas eu posso trabalhar com uma coleção inumerável de partições, com a norma tendendo a zero, e para cada partição, os bordos formam um conjunto de medida nula. Então, no fim, eu tirei do jogo um conjunto de medida nula de pontos. Eu fico só com os pontos que estão na interseção dos interiores desses blocos todos. Cada um desses blocos vai estar na interseção, cada um desses pontos está lá, esse ponto está aqui, então teve um bloquinho assim que ele está no interior, depois teve aqui dentro um outro bloquinho menor que está no interior, outro lá. Então, essa sequência de funções, em cada um desses pontos, converte para a derivada, pensando no teorema do Lebesgue, converte para a derivada desse ponto, ou no nosso caso, converte para a divergência desse ponto. Então você vai ter uma sequência de funções escada, todas com a integral igual a integral de f no bloco, porque elas foram construídas para isso. E elas estão convergindo QTP para divergência. E estão dominadas porque a divergência é limitada. Então, você ganha que se esse negócio aqui existir em B, e como, vamos dizer, como no caso da integral de Riemann, eu preciso
da divergência limitada, vou colocar integral de Riemann, então eu posso, existe e é limitado. Então aqui eu posso concluir que divergência de F é integrável e mais isso aqui. Então, esse é meu teorema básico. E aí, agora, vamos ver, como todas as integrais que eu vou fazer em variedades vão ser trazidas com bloco, quer dizer, eu tenho aqui uma variedade. Aí eu tenho um pedacinho aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar esse negócio aqui parametrizado por φ, e aqui eu vou ter, se a dimensão dessa variedade é N, aqui eu vou ter um N bloco em Rn. E a minha forma por daqui eu tenho a forma ômega, então aqui eu tenho φ estrela ômega. Acho que eu não vou ficar pelo bonito, vai ter que. É uma ideia muito fácil, o pullback. Pullback da forma. Então essa forma que eu vou integrar aqui, na verdade eu vou trazer como integral aqui. Por isso que eu falei, aí você, irmão, mas se eu tenho uma N-1 forma aqui, ela forçosamente é dada por um campo de vetores. E aí eu olho quem é o campo de vetores. E aí eu tenho integral sobre, vamos dizer, aqui você tem você tem o bloco B e aqui você tem C. Quer dizer, C é um bloco parametrizado. Então aqui o bordo de C vai ser, vamos dizer, o C do bloco bordo de B. Quer dizer, cada cara que está aqui, esse cara está aqui, ele vira esse cara daqui, parametrizado por esse aqui. E vai levar o mesmo sinal que esse tem aqui, vai levar para cá. Então eu tenho o bordo de C, que é integral, se eu sei integrar ômega nessas coisas aqui, eu vou integrar aqui assim. Então eu tenho o bordo de C. Então o que eu quero? Eu quero que a integral sobre o bordo de C de ômega seja integral sobre C de alguma coisa, eu vou chamar de ômega. Então eu tenho que fazer a conta. Fazer a conta, né, olhar e dar uma definição aqui, vamos dizer, para o teorema, é como se a gente só desse uma definição tipo uma derivada de Gatot. Porque eu só preciso que em cada vez que eu fizer isso, funcione. Então você pode juntar e dar uma definição mais forte. Mas, basicamente, só preciso disso daqui. Então eu vou ter um d ômega. Então esse d ômega vai me vamos dizer, o que eu preciso. Quero ser 11:10. 11:10, essa minha. Deus tem que acabar rápido. Então, o que eu preciso então? Agora eu preciso fazer as cadeias. Então uma cadeia C é um somatório de NI e CI, onde cada CI é uma coisa que leva um bloco em M. E aí eu posso botar de classe. Esse daqui é um K-bloco. Vou botar um K-bloco. E essa coisa é de classe E. Aí eu tenho as cadeias. E aí a integral
vamos ver, se eu tiver uma C de B em M, eu tenho uma forma, eu tenho C de B em M é uma K cadeia. Significa que esse cara aqui é um K-bloco. E aí eu tenho uma ômega de M em algum lugar não especificado, que é uma K-forma. Significa o quê? Que ômega de X é K linear. Alternada no espaço tangente a mx. E aí, vamos dizer, eu posso fazer tudo por cartas locais, porque se eu tenho φ de ômega de A em M, uma carta local, então eu posso trazer essa forma, né? Esse A daqui é um aberto em RM. Então eu posso trazer essa forma para A, dizendo que φ estrela ômega de A lambda K de Rn, essas aqui são as formas K lineares alternadas de Rn, vai ser definido assim, se eu fizer φ estrela ômega de T, isso aqui vai ser ômega de φ, vou botar aí V1 VK, isso vai ser ômega de T e infinito de T V1 infinito de T VK. Então, continuidade, diferenciabilidade, o que eu quiser de ômega vai ser trazido para cá. Se é contínuo, vai ser contínuo, tem que ser contínuo, isso aqui tem que ser contínuo sempre, se for diferenciado, etc. E, então, se eu for fazer a integral sobre o bordo de C de ômega, na hora que eu faço a conta, né, porque a ideia é que eu tenho aí eu tenho o C parametrizado aqui e a integral sobre C, isso aqui é o bloco B, vai ser trazida para cá. A integral sobre o bordo vai ser pra cá. Então a integral de ômega sobre o bordo de C vai ser a integral sobre B de φ estrela ômega. Assim como a φ, eu tenho a ômega aqui. Meu integrando está aqui. E o meu objeto onde eu integro, minha região de integração está aqui. Então, eu estou pegando essa região, trazendo para cá, a ômega está definida aqui. Mas eu posso fazer o contrário, pegar a ômega e trazer para cá, isso eu fiz estrela. E aí eu integro aqui. Isso daqui vai ser integral sobre o bordo de B, isso daqui. E aí, o que eu preciso? Eu preciso que isso daqui tenha divergência. Então isso aqui vai ser igual à integral sobre B, quer dizer, da divergência de φ estrela ômega, se eu pensar isso como um campo de vetores. E aí esse cara, então a ômega vai ter derivada, né? A minha ideia, bom, esse cara daqui é isso aqui. Mas isso daqui é o quê? Isso aqui é
limite quando V. Vou olhar para esse cara daqui. Então, a divergência de estrela ômega em x é igual a limite quando beta tem 2x e 1 sobre a medida de beta, integral sobre o módulo de beta de estrela ômega. Então, isso vai ser a minha definição. Quer dizer, a ômega vai ter isso aqui, na verdade, aqui. Isso aqui tem que ser o d ômega de φ de t calculado no filinha de t é 1 é k. Porque moralmente é isso, a divergência, esse é o campo de vetores. Esse campo de vetores te dá uma n-1 forma. Quando você deriva, você teria que dar uma n forma. Mas essa n forma é um número vezes o determinante. Então a divergência é o número que multiplica o determinante. Então a divergência é a n forma calculada no ponto que você está e aplicada nos vetores da base canônica. Bom, de passar isso aqui que não precisaria ser nos vetores da base canônica, qualquer coisa que tivesse no ponto positivo. Que também tem isso, né? Para a integral, tem os k-vetores, que são os blocos de dimensão k que você faz com vetores, mas as formas podem não distinguir blocos diferentes, determinantes, blocos que ele não distingue. Se você transformar um bloco no outro, sei lá, num isomorfismo preserva a distância. Esqueci. Isométrico. Acho que não. Vamos dizer, a classe lá da transformação ortogonal. Na transformação ortogonal, o determinante não vai saber se essa base ou outras coisas. Mas, bom, você tem isso aqui. Então, essa divergência é a forma que você tinha calculada nesses caras. Quer dizer, calcular não é 1, é k. Que tem que ser, né? Quer dizer, o que está implícito nessa forma é o seguinte, que eu estou dizendo que o d ômega, o φ estrela de d ômega em x, quer dizer, se eu trouxer o d ômega, φ estrela de d ômega em t, se eu calcular o d ômega aqui e trouxer para cá, tem que me dar o d do φ estrela ômega inteiro. Então o que eu fiz? Eu calculei o φ estrela ômega inteiro se eu quiser isso daqui, então aqui, se eu botar aqui E1 é K, eu vou ter assim, filinha de T é 1, filinha de T é K. Isso que eu fiz aqui. Então, meio que eu estou dizendo que, bom, para eu calcular a derivada exterior aqui, eu dou K vetores aqui, eu tenho que criar uma carta local que me leve os vetores da base canônica nesses caras. Posso? Sempre posso. Porque eu pego uma carta local que me leva os vetores. Eu tenho os caras daqui, faço uma carta local, a imagem inversa vem um cara daqui, e aí eu mudo a parametrização para passar por uma transformação linear que me leva à base canônica dos caras que estão aqui. Então fiquei com a definição
Eu acho que o Spivak nem sabia o que ele estava dizendo quando ele disse que existem boas razões para que as definições sejam difíceis e os teoremas fáceis. A definição dele não é tão difícil quanto essa. Mas também o teorema dele não é tão fácil quanto esse que a gente tem aqui. Porque aqui a gente... isso aqui faz parte da definição. Que é a fórmula de mudanças variáveis. E a gente tem o teorema, então, que diz isso, a integral sobre o bordo de C de ômega igual a integral sobre C de ômega. Essa é uma definição de diferenciabilidade, a condição de continuidade da ômega tem a ver com aquela que eu coloquei lá, pelo teorema. Tá? E quando a ômega for diferenciável, aí você tem a fórmula, não sei se vocês já encararam, eu vou fazê-la não. Porque eu vou dizer, bom, agora, tudo bem, isso aqui, mais ou menos, bom, tem várias coisas aqui, tem a dualidade das formas com as cadeias aqui, né? Quer dizer, você fica com, você tem as cadeias, as formas, e aí você tem tem C, tem ômega, e aí você tem o bordo de C e o de ômega. Você tem o φ C, que é levar a C por φ, você tem o φ estrela ômega. E aí você tem coisas do tipo... Isso aqui foi feito, por exemplo, para que integral de ômega sobre φc seja igual a integral sobre C de φ estrela ômega. O bordo foi feito também que o bordo de φc seja igual a φ bordo de C. A φ é uma coisa, é uma função de uma variedade em outra. Então ela transporta um objeto daqui para cá. Você faz uma soma formal, uma soma de blocos singulares com uma cadeia e transporta todos eles, e a soma que dá o bordo aqui é a mesma que vai dar aqui. Então isso aqui também está na definição de bordo. O que mais que existe? Bom, aqui nós temos o nosso teorema. Se a gente disser que a gente usar a notação integral sobre C de ômega igual a C ômega, está assim, C ômega, então você tem, eu vou usar essa, vou deixar assim, integral sobre C de ômega é igual, sobre o bordo de C de ômega é C de ômega, que tem uma cara, né, disso, C, bordo de C ômega igual a C de ômega. Quer dizer, esse cara daqui é uma espécie de adjunta dessa daqui. E aqui também, né? Aqui você tem isso, né? Φc ômega igual a C estrela ômega. Esclarece essa estrela aqui. Bom, aí, assim, e aqui tem uma coisa fantástica, aqui, né? O bordo do bordo de C igual a zero e a derivada da derivada de ômega igual a zero.
Aqui tem uma coisa, né? Para eu calcular, quando eu calculo de ômega, não está claro que o de ômega vai ser integrado. Tá? Aqui também, vamos dizer, isso aqui tem hipótese para colocar aqui sobre a ômega, sobre de ômega, que são aquelas do teorema da divergência. Para eu poder calcular o d do de ômega, eu preciso pelo menos que o de ômega seja integrado na vizinhança do ponto. Então, que condições, digamos, se o d do de ômega existir, ele vai dar zero. Porque se eu estou supondo, bom, preciso de uma quantidade, basicamente eu preciso aplicar o teorema de Stokes ao de ômega. Né? O que eu preciso fazer para calcular a derivada do de ômega? Eu preciso fazer 1 sobre alguma coisa, a integral sobre o bordo de C de ômega. 1 sobre alguma coisa aqui. Isso é igual a 1 sobre alguma coisa aqui. E aqui, se eu posso aplicar o teorema de Stokes, isso aqui vai ser integral sobre o bordo de C de ômega. Que é zero. Porque esse cara é zero. Então, se for, vamos ver, se for minimamente razoável a sua de ômega, a derivada exterior segunda dela é zero, pela definição, porque isso é o lema de Poincaré. Porque quando eu li o Henri Cartan, ele se refere a esse resultado, que a segunda derivada é zero, como resultado do Poincaré, e ele disse que esse resultado tem uma recíproca, e aí ele demonstra a recíproca, que aparece então a recíproca do lema de Poincaré, depois virou o lema de Poincaré, que é a existência de uma primitiva condição. E o Derrame diz que esse resultado é verdade lá do Voltaire. Então, o Derrame, como ele era suíço, ele não participava da mania dos franceses de roubar os resultados dos italianos. Então, ele não, então eu costumo chamar de lema de Voltaire a Cartan, porque, vamos dizer, o Cartan fez independente de Voltaire. Mas isso daqui eu chamaria de lema de Poincaré, que exige você, se você só tem a definição de derivada com as derivadas parciais misturadas, você tem que fazer uma conta para fazer isso aqui. E, minimamente, precisa de uma derivada segunda. Enquanto que aqui, já está minimamente claro, né, que se o de ômega for contínuo, eu já posso calcular essa integral sempre, posso aplicar o teorema de Stokes. Então, quer dizer, minimamente, vamos ver, isso aqui não faria sentido sem segunda derivada, enquanto que aqui C1 já está mais que bom. Certamente não precisa ser C1, mas C1 já está mais que bom para esse resultado aqui valer com a definição que a gente está usando. Esse aqui é o tema. Bom, aí, com isso, bom, vou fazer muita coisa, mas a gente pode passar para integrar em variedades. Assim, outra coisa, né, que se você tem uma N forma, uma variedade de tensão N,
ela vai ter que ter derivada exterior nula. A derivada exterior vai ser n mais 1. Então, vamos dizer assim, o próximo passo seria integral em variedades. Então, tem uma n e é uma variedade com bordo. Significa que está aqui a n e aqui tem o h, HN, acho que tem um negócio assim, que é esse pedaço aqui assim. Então, todo ponto aqui, x, tem uma vizinhança que é parametrizada pelo cara aqui. Se ele tiver aqui, ele tem uma vizinhança que é parametrizada pelo cara daqui. E aí você tem, eu não vou parar na orientação, né? Mas a variedade, para ser uma variedade, as cartas têm que ser compatíveis. Mas elas podem ser compatíveis com determinante positivo ou com determinante negativo. Então, para ela ser orientável, você tem que ter um atlas em que as mudanças de coordenadas vão ter sempre determinantes positivos. Casa tudo. Porque na hora que você faz a forma e faz a integral, ela vai estar ligada à parametrização. E aí a mesma, vamos dizer, a mesma integral aqui, se você tiver uma parametrização de um jeito ou de outro, vai dar sinal diferente. Então, vamos dizer, você tem que poder escolher de maneira que todas deem o mesmo sinal, de maneira que quando eu encontrar duas aqui, a integral daqui, a integral daqui vão dar a mesma coisa. Então, você tem a variedade assim. Então, a ideia é só a seguinte, quer dizer, eu posso cobrir, fazer um atlas em que todas as minhas cartas locais são assim. É isso. E aí eu vou considerar aqui variedades com bordo. Tem bordo, as variedades com bordo compreendem as variedades sem bordo. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sistema de cartas locais em que para cada um vai ter uma carta local assim. Desse tipo. E aí eu vou pegar uma ômega. Ômega é uma K-forma. Em M com suporte compacto. Porque aí eu vou fazer somas finitas. Quer dizer, o suporte, eu não preciso integrar mais a ômega em M, posso pegar só o suporte de ômega e cobrir o número finito de cartas locais desse tipo. Aí eu pego uma partição da unidade associada a essa cobertura, que vai me permitir somar. E aí eu escrevo ômega igual a somatório de PI ômega. PI vai ser o seguinte, PI vai ser o cara da partição da unidade, trazido para cá, ou puxado para cá, trazido para cá. Então, eu pego a partição da unidade e faço aqui mesmo. Então, eu tenho o PI aqui assim. Então, isso aqui é um somatório, de ômega I. Agora, cada ômega I, ela está aqui numa imagem do cara assim. Então, na hora que eu puxar para cá, eu estou com uma coisa assim. E agora,
eu posso integrar aqui, vamos ver, calcular essa integral aqui bonitinho. Então, na verdade, a integral de ômega vai ser somatório da integral de ômega i, só que eu tenho que provar que se eu pegar escolho outra cobertura, outra partição da unidade, tudo, e fazer a conta e vai dar certo. Essa conta é muito difícil. Deixa eu ser errado, é grande. Mas é isso. Então bom, então essa definição tá boa. Na verdade, eu reduzi ao caso dos bloquinhos singulares. E aí tem uma coisa que eu não fiz, que eu vou precisar derivar esse produto. O que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer integral sobre bordo de M de ômega. Então, aumentei o suporte compacto para pegar lá um pedaço só do bordo de M, ou a sua variedade pode ser o mais legal, realmente seria ela ser uma variedade com bordo compacto. Vou fazer isso daqui. Isso aqui vai ser igual a somatório da integral sobre bordo de ômega i, que na verdade isso agora virou uma integralzinha assim. E aí eu vou aplicar o meu teorema de Stokes a cada uma dessas daqui. E isso daqui vai ter que me dar, né, o somatório I da integral sobre M de d ômega I. Tudo vai funcionar muito bem. O único problema é que eu preciso aqui dessa derivada de produto. Isso aqui é uma zero forma e uma n forma. Então isso daqui, d de pi ômega, né, isso vai dar o d de pi, produto exterior por ômega, mais pi d ômega. Precisamos aqui da definição de produto exterior e da regra da derivação do produto, pelo menos nesse caso mais simples. O fato é o seguinte, é que essa parte aqui, quando eu fizer, que aqui eu vou ter somatório em I da integral de dpi exterior ômega, mais o somatório em I da integral em M de pi de ômega. Esse daqui vai ser integral sobre M de d ômega, que é a partição da unidade. E esse daqui é o seguinte, se você escrever isso assim, isso aqui é somatório. E isso aqui é derivada da soma dos P, soma dos P é 1, isso é zero. Desaparece. O que mostra aqui que o P é um catalisador, sabe? Ele entra na definição e tal, mas ele desaparece. É como a derivada segunda. Então, certamente deveria ser possível fazer essa coisa sem esse P, mas temos isso aí. Isso nos dá, então, claro que aqui, ó, o teorema, então, você tem a sua forma ômega. Para fazer essa fórmula daqui, aí tem um probleminha. Não é trivial obter isso daqui direto da definição de derivada exterior também.
como vamos dizer, supondo que a ômega é diferenciável, a experiência diferenciável é uma conta, sai, mas aqui não é trivial. Então, eu falei, o Evitation já observaram mas na hora só podia fazer de uma maneira mais assim, mas o problema na hora da derivada do produto. E aí nós temos o teorema, né? O teorema das variedades. Integral sobre borda de M de ômega é igual a integral sobre M de D1. Se a ômega for minimamente C1 já está bom. E vale, né? Bom, a derivada exterior tem as mesmas propriedades que a outra. Vamos dizer, é a mesma derivada exterior, só que eu, por conta de ter que fazer isso aqui, passei a exigir que a minha ômega seja diferenciada. Para poder fazer essa conta assim. Isso é uma dívida em relação a isso. Mas tem coisas legais. Quanto tempo a gente tem? São 11h45. 11h45. Então, nós podemos gastar 15 minutos para fazer o teorema de Brouwer. Então, na verdade, o teorema de Brouwer tem o seguinte resultado, né? Que se você tem G da bola em S contínuo, a gente vai fazer C1. Ou G de X igual a X, é todo X pertencente a S, então G não existe. Tem uma demonstração CVGA que é a seguinte, né? Eu tenho aqui, a bola é o disco e aqui está aqui seria o B, N, S, N, zoom. Tem aqui a bola e tem a bola. Então, toda vez que eu faço uma função daqui em R2, se eu fizer a função disso daqui em R2, vou esquecer a minha S, vou fazer uma função de B em R2. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer, não, mas essa função me define uma homotopia entre G, que está o zero, que é o G de zero, e esse cara aqui. G de S. Então, eu sei desde criança, né, que se eu estou fazendo essa curvinha, andando aqui, sempre fechada, ela começa aqui, ela só pode passar e envolver esse cara se passar por aqui. Então, eu faço uma curva fechada se movendo. É engraçado que na playlist do Teorema Fundamental da Aula, o vídeo fundamental é esse, é o menos visualizado. Né? Que é isso? Você tem uma curvinha se movendo um ponto aqui. Então tem um número de voltas que essa curva fechada em torno desse ponto.
Se os dois se moverem continuamente, esse número de voltas só pode mudar se eles se cruzarem. Pode acontecer deles se cruzarem e o número de voltas não mudar. Né? Pula espaço assim. Tá? Ou pode até eles se cruzarem, né? E quando eles se cruzarem, o número de voltas saltar de 0 para 2. Mas ele não pode mudar sem que eles se cruzem. Então é isso. Então, se eu começar aqui num ponto que não é 0, e no fim eu estiver dando uma volta aqui, então algum cara aqui foi levado a 0. Eu chamo isso em homenagem ao Brauer, de Leonard Brauer, mas eu acho que ele não pensou assim. Então, se a minha função vai me levar B em S, ela faz a sua homotopia. Só que o tempo todo ela está aqui. Então ela certamente não passou por aqui. E começou dando 0 volta. Começou a homotopia. Só que no final, ela é exatamente o círculo percorrido uma vez. Então está dando exatamente uma volta. Não pode. Isso não pode acontecer. E com esse teorema, que é da não retratabilidade esfera, né? A gente demonstra o Brauer porque se você tivesse uma função f de B em B vou dar assim, tem ponto fixo. Por quê? Porque se não tivesse, tem aqui o x, tem o f de x, aí você pega, faz uma semi-reta e cria um g de x que vai levar B em S e que quando o x estiver aqui, isso aqui vai ser g de x, você vai criar a g que não pode existir. Isso demonstra essa coisa da invariância do número de voltas é legal, a gente acredita bem, então, mas você demonstra usando o teorema de Green. Então, por quê? Porque você tem um número de voltas uma integral 1 sobre 2π, a integral do número de voltas em C, 1 sobre 2π, integral sobre C, no campo F, e o fato é que F é uma uniforma e dF é igual a 0. Então, aqui eu posso botar ômega é a forma de variação de ângulo e de ômega é 0. Então você faz uma homotopia, o bordo, que é essa curva menos essa, então a integral do bordo é 0. Então a integral nessa com a integral nessa. Então a gente pode ver, inclusive, porque não precisava ser essa forma aqui. Porque eu podia pegar, imagina, eu tenho aqui S, crio aqui uma fórmula que é uma coisinha assim, e que é um campo de vetores apontando tangente aqui assim, durante um pedacinho, e aí a integral dessa fórmula aqui é diferente de 0. Então, essa integral é diferente de 0. Então, vamos imaginar que eu tenho isso. Eu tenho... Porque a medida do ângulo é muito
complicada, né? Uma coisa muito... vai muito além do que a gente precisa aqui. Tem mais do que topologia. Então você vai pensar assim, você tem a S aqui, e você define aqui uma certa ômega, é uma K menos 1 forma em S, com a integral sobre S de ômega diferente de zero. Uma coisa assim, entendeu? Certo, imagina assim, você está numa variedade com Born, pega o Born, escolhe um ponto ali, bota uma carta local para aquele ponto, aí pega o determinante lá no chão, traz para cá, multiplica por um calombinho, de maneira que essa coisa vira o determinante trazido para cá, só ali em volta daquele ponto, e aí a integral ali vai ser, sei lá, vai ser marco zero, menor que zero, conforme a orientação, mas você criou uma coisa que, como você multiplicou pelo calombinho, você pode estender para tudo. O suporte aqui, mas tem integral diferente do zero. Muito bem. Agora imagina que você possa fazer uma função, isso aqui, então o S, na verdade, é um bordo de uma variedade N. Agora imagina que você possa fazer uma F de N no bordo de N, um retrato. Quer dizer que C1 e F de X igual a X para todo X no bordo de N. Então você pode agora definir uma forma aqui, né? Uma F estrela ômega, que vai ser uma K menos 1 forma aqui. De certa forma é isso que a gente faz. Você tem aqui S1, aí você forma aqui que mede o comprimento. Assim, a forma aqui é menos y dx mais x dy. Na verdade, você pegou aqui o xy, que é unitário, aí pegou ele, está aqui o xy, e aí você tem aqui o vetor v, e você está fazendo o determinante esse aqui é f de xy, determinante de f de xy, v, estudar isso aqui. Então, essa forma ômega vai medir o comprimento aqui. E a variação de ângulo é isso, né? Você tem a função f de R2 menos a origem em S, que leva x e x sobre norma de x. E aí, a variação de ângulo, vai ser f estrela ômega, f estrela ômega. Você pega a curva, projeta aqui e mede esse comprimento por sinal. Vou fazer isso aqui. É isso que eu estou fazendo aqui. Né? Eu pego a minha variedade, pego um objeto de dimensão K-1, projeto aqui e meço. A forma de ângulo sólido é isso. Você tem a área na esfera, S n-1. Você faz a forma ômega de x em V1 Vn-1 é igual ao determinante de x V1 Vn-1.
o x é unitário, isso dá a área dos caras. E a forma de ângulo sólido é o que? Você pega a função que projeta o RN menos a origem no SN menos 1. Essa é a F, você faz o F estrela disso. Resultado dessa coisa. O problema é o seguinte, essa tem dimensão K menos 1. Então, d ômega é igual a zero. Então, D de F estrela ômega, que é uma K menos 1 forma agora numa curva aqui de dimensão K, mas acontece que isso daqui é F estrela de ômega, é zero. Então, está valendo o seguinte, se essa F existir, a M é uma M, então, é uma variedade compacta com bordo. Variedade compacta. Se o bordo for nulo, então ela é uma variedade sem bordo. Mas, então, M, variedade compacta. E aí você faz uma F de M, um bordo de M com F de X igual a X para todo X no bordo de M. E aí você tem a sua ômega, e a nossa ômega aqui. Ômega K menos 1 forma em bordo de M com integral sobre o bordo de M diferente de zero. Então, se você fizer a integral sobre M de F estrela ômega, a integral sobre o bordo de M de F estrela ômega, isso aqui vai ser igual à integral sobre M de D de F estrela ômega, que é igual à integral sobre M. Bom, isso aqui de zero. Isso aqui vai ser zero. Mas isso aqui, F estrela ômega em M é ômega. Então isso aqui é integral. Isso é diferente de zero. Então isso aqui é uma versão elegante teorema, né? Porque, vamos ver, na demonstração do teorema de Bauer das crianças, você usa que intuitivamente existe um número de voltas que varia, você pode até dizer, não, ele é medido fazendo a integral da forma de variação de ângulo, e esse negócio você mostra que varia continuamente e tal, então ser inteiro não pode faltar. Mas aqui não, aqui você está dizendo, não, isso na verdade, esse trabalho todo depende do fato de que a forma de variação de ângulo tem derivada exterior nula. E o fato dela ter derivada exterior nula depende disso aqui. De qualquer... Toda vez que você tem uma variedade, não é RN, você pega uma coisa qualquer ali e você consegue projetar o seu espaço todo naquela coisa, significa que uma forma que você tem aqui, você pode passar para o espaço todo. Então, a medida de ângulo e a medida de ângulo sólido general, sabe, é isso. Você tem a esfera, você tem a forma que mede a área sobre a esfera. Fácil de definir. E o que você quer é o quê? Você vai pegar um objeto qualquer, de dimensão, vai projetar na esfera e vai medir a projeção. Com um sinal. E isso é a projeção é o seu F. Você vai fazer o F estrela dessa forma simples.
Então, vamos dizer, tudo que a gente sabe sobre o ângulo, boa parte do que a gente sabe sobre o ângulo sólido está aqui. Então aqui, vamos dizer, particular, né, Sn-1 para Dn, você tem o teorema da não retratabilidade da bola na esfera, tem o Brauer C1, em Rn, e tem, se aproxima a convolução, uma coisa C0 por coisa C1, e tem o Brauer C0. Bom, tem um certo... Já vale a viagem. Já valeu o ingresso. Daqui para frente é lucro. Então é isso.